A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 8, nas próprias palavras de Jesus, versículos 36, ou 32 e 36, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Jesus quem liberta, porque ele é a verdade. Em João capítulo 6, 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lucas escreveu sobre Jesus. Durante o seu ministério, ele libertou centenas de pessoas. E João escreveu aqui, aliás, Lucas escreveu em Atos capítulo 10, verso 38, sobre Jesus e o ministério de Jesus. Ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos ou encarcerados do diabo, porque Deus era com ele. O diabo prende, mas Jesus solta. O diabo escraviza, mas Jesus liberta. Ele veio exatamente para isso, para remir, quer dizer, tirar do cativeiro e colocar em liberdade quando nós queremos e reconhecemos esse trabalho maravilhoso de Deus na pessoa de Jesus através da sua morte e ressurreição. Eu quero falar na mensagem de hoje sobre 3 verdades. Nós temos aprendido nas mensagens anteriores sobre Satanás, o diabo, o nosso arqui-inimigo, aquele que se fez inimigo de Deus, de Jesus, da igreja e dos cristãos e do mundo de um modo geral. Ele escravizou, aprendemos nas mensagens anteriores, que ele mantém as suas vítimas presas, cegas e ignorantes, na mente, no coração e afastadas de Deus. 3 verdades dentro desse assunto quero trazer nesta mensagem, pelo menos uma delas, e nós vamos aprendendo uma por uma para que a gente possa entender sobre essas 3 verdades bíblicas. Primeira verdade que nós temos dentro deste assunto é que o diabo não deixará de ser diabo só pelo fato de ter sido preso. A prisão não transforma, a prisão não muda. Em muitos casos, as pessoas saem dali piores do que entraram. Isto é fato, já tem se visto isto na mídia de pessoas que foram presas e saíram da prisão pior do que entraram. Às vezes elas saem fazendo coisas piores. Você percebeu que no capítulo 20 de Apocalipse está a prisão de Satanás, ele é preso por 1000 anos, ele sai dali e ele continua a enganar as nações. Ora, os adjetivos mentiroso, assassino, adversário e malfeitor, acusador e destruidor são de Satanás. Esses adjetivos foram dados pelo próprio Jesus e nós vimos aqui nas mensagens anteriores. Portanto, esses adjetivos fazem parte da natureza ardorosa, da natureza pecaminosa de Satanás. Ele não pode ser mudado, lamentavelmente. Jesus Cristo mesmo disse em João 8, verso 44, ele é mentiroso, ou seja, ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, ou o que é próprio da sua natureza. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio da sua natureza. Quando ele fala mentira, quando ele profere mentira, quando ele age com mentira, é natural para ele. Para mentir é para acusar, para destruir, para fazer o mal, assassinar, isso é natural para Satanás. Isso faz parte da sua natureza. Por isso a Bíblia diz que quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio da sua natureza, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, o fato de
Satanás ter sido preso, isso não significa que ele mudaria ou que possa mudar alguém como Satanás. Ele continua sendo Satanás para sempre, até que seja julgado e lançado no lago de fogo para sempre. Isso é fato. Nós temos um exemplo do lado contrário, do lado do bem. Paulo, na época, Saulo foi um perseguidor da igreja, um soldado romano que, sob a autoridade das autoridades maiores, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele batia nos crentes, ele prendia os crentes e ele chegou a consentir na morte de Estevão, um grande discípulo do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Paulo, certo dia, esse Saulo, teve um encontro com Jesus. O capítulo 9 de Atos registra este fato. Se você quiser ler, está lá a história do encontro de Saulo com Jesus. E naquele momento ele é transformado pelo poder de Deus quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus. Ele abre o seu coração, recebe Jesus como Salvador e ele é transformado e feito em uma nova criatura. Ele mesmo disse, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na vida de Paulo, tudo que era velho se passou e tudo se fez novo. Paulo foi transformado. Ele nasceu de novo. Ele nasceu espiritualmente. Da palavra de Deus pelo Espírito de Deus. E Paulo foi muito perseguido durante todo o seu ministério. Ele apanhou muitas vezes dos seus inimigos. Ele foi perseguido ao ponto de, certo dia, apanhar tanto que jogaram ele no lixão, dado como morto. Mas pode ver que todas as vezes que acontecia isso com Paulo, ele voltava a fazer o mesmo que ele fazia depois da conversão. Pregava o evangelho para aqueles que lhe atacavam. Pregava o evangelho para aqueles que lhe perseguiam. Pregava o evangelho para os seus inimigos, para aqueles que lhe acusavam. Portanto, isso era nato agora da natureza transformada de Paulo. Assim como a natureza de Paulo é ser mentiroso, assassino, adversário, malfeitor, acusador e destruidor, aquele Paulo transformado era agora uma nova criatura com uma nova natureza e por isso ele fazia isso. Um outro exemplo é o apóstolo Pedro, Tiago e João, quando foram proibidos de pregar o evangelho, eles, pelo Sinédrio em Jerusalém, eles foram veementemente acusados de serem mentirosos e de estarem fazendo propaganda de uma religião falsa e disseram, vocês estão terminantemente proibidos de falar nesse nome Jesus. Pedro logo levantou e disse, julga entre vocês e nós, e Deus. É certo que ouçamos a vocês ou a Deus? Que obedeçamos a vocês ou a Deus? E Pedro declarou dizendo, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E ele continuava pregando, ainda que debaixo de ameaças. Portanto, uma coisa e outra são totalmente diferentes. Estamos vendo exemplo de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, mas uma pessoa que, lamentavelmente, é e continuará sendo diabo para sempre. O próprio Jesus, ele disse em João capítulo 8, verso 44, a respeito de Satanás. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio da sua natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Portanto, ele é o que é, não deixará de ser, mesmo tendo sido preso, como você, junto comigo, aprendeu nas lições aqui anteriores, no capítulo 20 de Apocalipse, que ele preso durante 1000 anos, ele sai dali, mas ele não sai transformado, ele sai pior do que entrou. Ele continuou enganando as nações e recrutando as pessoas para uma batalha contra Jesus e contra a cidade dos santos. Portanto, essa é a primeira verdade que nós temos dentro desse assunto. Se Deus permitir, voltaremos na segunda mensagem
trazendo também aqui a segunda verdade que precisamos aprender. São verdades irrefutáveis, são verdades que nos esclarece e nos ensina muito sobre assuntos que precisamos estarmos aprendendo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, nosso grande professor, o nosso mestre, aquele que revela para nós os teus segredos através da tua palavra escrita. Nós oramos pelos nossos irmãos e amigos que nos assistem, oramos pelas suas famílias, oramos pelas suas necessidades, que o Senhor esteja suprindo cada uma delas e guardando-as, ó Deus, debaixo do teu poder, sobretudo guardando do poder deste grande inimigo das nossas almas, que é Satanás. Nós oramos agradecidos no nome precioso de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.